Eu Não, sou não tem ótima. problema, não, está tudo bem, Luzia, está tudo certo já, tranquilo. Eu Tá. consegui Vamos iniciar a começar. gravação. Pode iniciar. Tá, bom dia a todos, tá? Antes de mais nada. Pode começar, Bom então, dia. Soneide. Esse é o seminário de cartéis no Fórum do Campo Lacaniano, e nós nós decidimos esse semestre falarmos sobre passe final de análise. Tivemos duas convidadas, Andréia Milagres e Adriana Grossman, falando sobre o passe, e hoje nós estamos recebendo a Francina, que vai nos falar sobre o passador, que foi uma função que ela exerceu, né, no dispositivo de cartéis. Francina Souza é psicanalista, membro do Ágora, Instituto Lacaniano e do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul. É membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e, atualmente, membro da Comissão de Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Equidade da EPFCL Brasil. E, então, agora eu passo a palavra à Francina, ela vai começar a sua apresentação, que é... Antes do passe. Bom, posso falar? Posso ir, né? Bem, bom dia para todos e todas, para alguns já cumprimentei, não consigo ver todos. Marisa, só uma coisa, você está gravando que fica aqueles quadradinhos, né? De todo mundo aparecendo, que acho que fica Isso. melhor, tá? Tá, Fica sim. melhor do que uma pessoa só aparecendo, né? Vou aqui com as minhas anotações, e eu gostaria de iniciar agradecendo ao Fórum Nova Iguaçu e a Soneide Lima por esse convite, né, por essa oportunidade. Eu venho acompanhando esses seminários do Fórum Nova Iguaçu, já vinha acompanhando, e achando muito legal. Então, já escutei a Andréia Milagres, né? Você estava falando a Adriana Grossman, a Lia veio falar da formação. Então, é um espaço muito, muito bacana mesmo que você, Soneide, está sustentando. Acho muito importante, né? Em termos de formação. E eu queria dizer que eu fiquei surpresa com a alegria que o convite da Soneide me provocou, porque eu fiquei, assim, eufórica, e logo eu já respondi, né, que sim, assim como foi com a função de passadora, né, mas enfim, eu fiquei tão feliz, e depois eu achei estranho, porque quase um ano após aquele telefonema, né, e a experiência que eu tanto idealizara, eu vou falar disso, eu mal havia conseguido dizer algo sobre, né, o que foi participar desse dispositivo, nem para as minhas colegas de formação, que estão aqui, várias, estou bem feliz por isso. Quanto mais escrever uma linha, nada. Então, eu posso dizer que foi e seguiu sendo, né, segue sendo um momento de muita solidão. Então, logo após a alegria, né, que me indicava claramente o desejo de estar aqui falando algo, mesmo achando que eu não tinha nada para dizer, depois disso eu já caí de novo no vazio de palavras, como se nada houvesse a ser dito. O vazio, o nada, nada. Eu preciso nadar, não posso me afogar. Pensei nesse título por conta da fala da Adriana Grossman. Ainda não tinha acontecido, mas o título dela foi Depois do Passe, né? E aí, esse título, antes do passe, passador, foi isso que me invadiu. Foi um título assim que eu pensei rapidamente e ainda segurei uns dias pensando, será que é isso mesmo? Que eu vou falar sobre isso, enfim. Mas depois eu pensei que talvez tenha uma imprecisão aí, né?
Porque o passador, ele não está antes do passe, ele está no passe, né? Ele é o passe, Lacan vai dizer na proposição, o que é uma baita responsabilidade, né? E pegando pelo que a Andréa Milagres falou aí em Nova Iguaçu, né, quando ela foi fazer a fala há alguns meses, ela disse mais ou menos assim, que o passante é aquele que já passou pela ponte, né? E que o passador, ele está nessa ponte. E eu pensei, não sei se muitos aqui não vão talvez saber da referência pela idade, não sei. Não sei se vocês se lembram das Olimpíadas do Faustão, da ponte do rio que cai, porque para mim, se é uma ponte, é desse naipe, não é uma que você vai andando, tá lá o fim e você vai andando. Não, é alguma coisa que balança, que tem vento, que você acha que vai cair. Então, não é uma ponte qualquer, eu quero dizer. E no site do Campo Lacaniano, a gente lê assim sobre o passe. Foi a Marisa Costa que me deu essa dica até. O dispositivo está, isso eu estou citando o que está lá no nosso site, tá? Da EPFCL. O dispositivo está construído sobre o modelo da ocorrência. O analisante, nomeado passante, que pensa ter chegado ao fim de sua questão de analisante, se oferece para dar testemunho disso. Ele o faz diante dos passadores. Estes, por sua vez, são designados por seu analista, que, em função do momento de sua análise, os considerarão aptos para escutar isso que atesta da virada a analista no testemunho do passante. Estes dois passadores transmitem o que compreenderam do testemunho do passante diante de um júri, que se pronuncia autentificando eventualmente o testemunho com o título de analista de escola, né? Essa é uma explicação, assim, mais didática, que eu achei melhor trazer, porque as minhas palavras estavam um pouco confusas. Mas há mais ou menos um ano atrás, mais ou menos mesmo, há um ano atrás, em maio, eu estava no meio da experiência, eu estava entre ter escutado e entre falar com o cartel do passe, né? Estava nesse turbilhão. Estava eu numa reunião de cartel, né, online, estou eu lá pelo celular, quando eu vejo um telefoninho, me discando, né, pulou na tela. E como que eu posso dizer isso? Parecia um número de verdade, não desses que passam o dia inteiro tentando ligar para a gente, vender algo, da Claro, da Vivo, enfim. Sabe? Não era aqueles números muito, não sei, eu olhei e parecia um celular de uma pessoa. E diante daquele número, que parecia ser de verdade, eu pensei, será? Eu ignorei a ligação, porque eu estava na reunião de cartel, e depois veio a mensagem de WhatsApp, né, da pessoa dizendo que era do fórum tal, e perguntando qual seria o melhor horário para a gente conversar. Podia ser qualquer coisa, né, gente? Mas eu já fiquei assim, será que é isso? Né? Então, antes mesmo de ouvir a voz da passante, eu já comecei a devanear, né? Será que é? Seria bom demais para ser verdade? Não, isso não é para você. Enfim, aí já a neurose vem enlouquecidamente em cima da gente. Mas era, né? Eu havia sido sorteada como passadora. E eu estou dizendo isso para dizer que a designação não me pegou completamente de surpresa, mas não deixou de ser, que é um paradoxo, né, surpreendente. Porque apesar do momento que eu atravessava em minha análise, esse momento que dizia que eu poderia sim ser sorteada, havia junto a neurose fazendo pensar, não é nada disso, para você não, com você não vai rolar. Bom, ocupar essa função estava no meu ideal. Isso participou daquela reação, do será. Eu estava esperando por isso, mesmo que duvidasse o tempo todo de minha percepção. Muito imaginário, vocês devem estar pensando, né? Mas eu acho que isso indica, em certa medida, a minha orientação
Tem alguém com o microfone aberto, acho que é o Wendel, tomando água. Bom, muito imaginário, enfim, em certa medida eu acho que isso indica a minha orientação e o meu enlace em relação à escola, né? Eu já estava enlaçada. Há 15 anos atrás, quando o Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul foi fundado, estava lá eu como membro fundador. Tem outros membros fundadores aqui hoje. Então, assim, eu quis estar no fórum e eu quis estar nessa escola. E na minha experiência, né, nesse percurso, que começa lá atrás, eu posso dizer que eu encontrei um campo aberto, um campo de trabalho, né, para aqueles que desejem manter vivo o discurso analítico com toda a sua virulência. Eu me lembro de como, antes de estar no fórum, do quanto o contato que eu encontrei em Dourados, pessoas interessadas em estudar Lacan, a gente, enfim, vocês sabem como esses movimentos vão acontecendo, né? E por sorte, por iniciativa de quem já estava nisso há muito tempo, a gente começou a ler os textos fundadores, que eu chamava de textos burocráticos, né? Que, assim, a princípio, bem no princípiozinho, você não quer nem saber, mas eles são encantadores, eu acho, né? Então, desses textos que eu entendi algumas linhas, né, me encantou muito a proposta de Lacan sobre a formação do analista, né? Porque a gente sabe que a gente sai de uma universidade, ninguém sai psicanalista de uma universidade, enfim, aliás, só se sai psicanalista de uma análise, né? E isso tudo a gente vai descobrindo ao longo do tempo, com a prática, e com os impasses da própria clínica, né? Então, Lacan, no ato de fundação de sua escola, em 64, ele propõe a escola de psicanálise como um organismo onde se deve cumprir, aí eu vou citar Lacan, um trabalho que, no campo aberto por Freud, restaure a relha cortante de sua verdade, que reconduza a praxis original que ele instituiu sob o nome de psicanálise ao dever que lhe compete em nosso mundo. Não é pouca coisa. Que por uma crítica assídua, aí denuncie os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu emprego. Então, assim, é esse trabalho que possibilitará que o discurso psicanalítico se mantenha vivo, né? Estou tentando dizer assim com as minhas palavras. E o objetivo disso tudo que Lacan propõe é inseparável da formação do analista. E vejam que Lacan aí fala em progresso, né? Progresso da psicanálise, o que significa que a psicanálise não é um saber pronto e acabado, e que teríamos apenas que aplicar, seria fácil se fosse, né? Você tem lá toda a doutrina, uma série de regras, aí na hora você vai e aplica, pronto. Quanto a gente não pensa, né, como seria fácil, porque, gente, né, vamos falando aqui que a formação de psicanalista é um percurso que não é mole, não. Bom, ao contrário, a psicanálise é um saber em movimento. Daí a necessidade de uma crítica assídua e de estar-se atento aos desvios e concessões, né, que podem degradar a psicanálise, fazer ela parecer outra coisa, né. Bom, e Lacan fala outra coisa que me encantou. Eu quis dizer, assim, de como que eu cheguei nisso, né, de ter ocupado essa função de passador, porque eu escuto muitas pessoas que foram meio pegas de surpresa, que aí que se ligaram para a coisa da formação, para a escola, enfim. E deixando claro, para vocês verem como não há um caminho pré-estabelecido. Cada um vai por onde pode, por onde é possível, por onde, enfim, por onde se é tocado. Lacan fala de uma organização que funcione não numa hierarquia de cima para baixo, mas que seja circular em sua forma de funcionamento. Eu achava isso demais. Eu achava isso fascinante. Assim, os mais experientes e os menos experientes trabalhando juntos em torno de uma causa, que é a causa analítica.
Então, eu queria estar na clínica, eu estava em análise, mas eu, desde cedo, assim, de ter saído da faculdade, me pareceu que seguir o tripé da formação de forma solitária, né, que alguns acreditam fazer assim, né? Você vai, faz sua análise, faz supervisão, estuda, está se formando, mas não é para mim. Eu acho que o laço com os outros, o laço com a escola, ele faz uma diferença. Eu ouvi lá atrás da Alba Abreu, acho, que inclusive isso tira o analista de possíveis delírios, né, de ficar delirando lá sozinho com a sua clínica. Então, essa é uma escola que se organiza em torno do passe e do cartel, né? E é claro que o primeiro que me encantou nisso tudo foi o cartel, por uma questão lógica, né? Eu acho que a gente vai pensando mais no passe à medida que vai, né, que vai se aproximando disso. Então, demorei para me ligar nessa coisa de passe, passante, passadora, cartel do passe, mas eu me lembro do impacto que foi ler a Wunsch 6. Eu indico para todo mundo, porque ela é todinha sobre cartel. E em mim provocou o desejo de fazer aquilo, tipo, cartel, que negócio é esse, que dispositivo é esse, de participar, de tentar colocar aquilo em prática. E veio também, aí, em algum momento, o desejo de ser membro de escola, de me responsabilizar um pouco mais pela minha prática e suas consequências, incluindo aí a transmissão. Então, anos depois, né, depois de tantos anos em análise, de trabalho no fórum e na federação, eu penso que não é de se espantar que o dispositivo do passe tivesse em causa para mim, né? E vejam só o que Corinne Philippe escreve na Wunsch 9. Ela diz assim, que o passe, se ele é idealizado, não é por nenhuma outra razão, senão a de fazer trabalhar, de estar alerta contra a tendência de dormir, né? Então, como estar numa escola e não idealizar o passe, né? A questão é não deixar que o ideal, enfim, ainda não achei a palavra, até o final eu acho. Eu estou contando tudo isso para dizer que não foi uma grande surpresa ter recebido a ligação naquele momento, mas não apenas por essas razões que eu tentei pincelar, né? Porque querer estar no final de análise, eu acho que quase todo mundo que está nesse Paranauê quer, né? Mas o principal motivo para não surpresa era, sim, o momento que eu estava atravessando, né? 100 anos de solidão, tristeza, angústia e gozo, pavor silencioso, de chicote na mão, medo, vergonha e preguiça, 3 cavaleiros do meu apocalipse e da inibição a açoitar-me. Ao escutar a passante pelo telefone, nos falamos naquela mesma noite, aceitar nem era uma questão, eu já entrei no aceite. E o bizarro é que o meu ímpeto, quando a gente estava conversando, tipo, de quando agendar a primeira conversa, foi abrir a minha agenda, olhando para o dia seguinte de manhã, e a vontade era falar, você pode amanhã? Claro que eu segurei a onda, né? Mas não demorou muito, né, para que a gente fizesse o primeiro encontro, o online permite essa agilidade, e preparando essa fala, retomando mais uma vez a leitura das Wunschs, a Andrea falou na quarta-feira que virou a louca da Wunsch, eu já era meio enlouquecida, e eu vivo retomando, pega o que está gravado lá, enfim, que está gravado não, que está grifado. Fiquei me perguntando quanto à temporalidade dessa experiência, né? Se vista a partir do tempo dos homens, esse tempo linear do tic-tac, foi uma experiência rápida. O passe todo foi feito na modalidade online, né? A facilidade do encontro estreitou o tempo, mas a realidade é psíquica, né? Em outro lugar, poder-se-ia dizer que foi um tempo longo e intenso. Entre as entrevistas com a passante e o encontro com o cartel do passe foram 4 meses, sentido por mim como um tempo longo, intenso e luminoso, mas não sem cantos sombrios.
nesta história, nada foi fácil. O passe foi realizado de forma remota porque estávamos no segundo ano de uma pandemia que tomou ares de pandemônio. Preciso fazer esse adendo, né? Pois não bastasse o vírus que rasgou a programação simbólica a qual estávamos acostumados, no nosso caso do Brasil, tivemos de lidar também com um verme, o despresidente, que enquanto líder de uma nação, deveria ter sido um norte de esperança, mas que efetivamente nos deixou à deriva para morrer. Se fez algo, fez para matar ou para deixar morrer. Quem tem olhos viu, né? Então era um momento, foi ali em abril, maio, enfim, era um momento crítico em que a morte de fato pairava. E eu estava apavorada, menos que antes, porque nesse meio tempo, eu e pessoas próximas fomos vacinados, né? Viva o SUS, diga-se de passagem, mas 2020 acho que foi um ano dificílimo, nós estávamos confinados, então isso tudo, né, as conjunturas, elas fazem parte, né, da experiência, não tem como não entrar. Ainda com a Corinne Felipe na Wunsch 9, ela escreve que o passador não é o último a se interrogar sobre sua relação com o saber. Que sabe ele ao certo? Se ele foi designado por estar o mais próximo possível do real do passe, isto não faz dele um expert. Ele não sabe, certamente, como que a análise dos outros deve se desenrolar e depois terminar. Gostei disso que ela diz. Seu saber é sutil, é um saber experimentado. Então, a gente vai com aquilo que a gente experimentou em análise. E quando fala assim, experimentar, eu me lembro da Zilda Machado falando da experiência analítica, quando ela fala do saber e aproxima ao sabor, né, que é algo que se experimenta, e vamos combinar que nem tudo tem um sabor gostoso, né, tem coisa que a gente bota na boca e... Então, assim, você passa por todos os sabores, digamos, né, não só pelo doce. Nessa história, nada foi fácil. Entretanto, ouvir a passante mostrou-se a tarefa menos árdua, talvez por conta dos efeitos que os encontros causaram no corpo. Após ouvir em nosso primeiro encontro, né, que antes eu estava super nervosa, super apreensiva, a gente vai mesmo, né, na apreensão, e assim, e por mais que eu achasse, nossa, tá tudo tão difícil, na minha análise eu devo estar nesse momento, mas uma vez imbuída dessa função, já vem aquela coisa, mas eu vou conseguir, eu sou digna de fazer isso, como é que escuta alguém? E não tem fórmula, não tem fórmula. Não há guia, não há fórmula, não há manual de como ocupar essa função. A Elizabeth Tamer escreve na Wunsch 10 que nada orienta a escuta do passador, senão sua própria experiência de passe, que ele o é ainda, né? Então, é ele lá nessa ponte balançando, se segurando para não cair. Mas aquele modo de dizer tão leve e despreendido, bem, eu não sei o que foi, mas quando eu terminei de ouvi-la, né, pela primeira vez, quando eu me levantei, eu fui invadida por algo que simplesmente me fez sair dançando. Algo do que escutei comoveu o corpo, comoveu. O colocou em movimento, saltitante, dançante. Entre uma entrevista e outra, daí, né, eu me peguei pensando nela já não como passante, eu pensava passista. Eu tenho que ouvir a passista, né? Mas quem dançava era eu. E algo se iluminou na análise. Eu vou dizendo assim com as ficções, né? Aquela história, uma fábula, na verdade, que eu sabia, mas que havia esquecido, de tanto me lembrar da fábula da raposa e as uvas.
Pois bem, o que se iluminou foi a fábula da centopeia. Conhecem? É uma que dança muito bem, mas que, ao ser questionada pela cobra, do como é que faz, como é que dança, se embanana toda e não consegue mais dançar. Bem, não é preciso ter medo de cobra. Para dançar, o bom mesmo é pensar com os pés. De 100 anos de solidão para a centopeia, 100 parece-me uma boa redução. Mas, claro, a solidão persiste. Esta é estrutural. A questão é sempre o que fazer com isso que não tem jeito, né? Que é uma questão que persiste ainda. O encontro com o cartel do passe não deixou de ser apavorante. Rios de insônia. Eu passava e repassava minhas anotações, deixava para lá, esquecia, tentando decantar o que havia de crucial no testemunho que recolhi da passante. E não tem com quem dizer essas coisas, eu nem conseguia dizer, na verdade. Até mesmo para falar sobre em análise porque é aquilo que você está vivendo, mais as questões, enfim. Como dizer tudo aquilo que havia para ser dito? Então, eu estava muito nervosa, mas, enfim, mas aconteceu, foi possível, né? Me encontrei com o cartel do passe, e no final do encontro, um certo alívio, né? A sensação de que eu tinha cumprido a tarefa, que eu havia feito o meu possível, embora eu não deixe de me questionar até hoje, né? Se eu deixei algo para trás na hora de falar, eu queria me reouvir, se fosse possível, ou mesmo se eu fiz papel de boba, essas questões, né, vem, que eu posso fazer. E não houve descanso. Findada a experiência, continuei e continuo na turbulência de um divã nada confortável. Eu disse anteriormente do quanto eu idealizei estar nessa posição, né, de passadora, por vezes pela via negativa, do desdém. Tipo, a coisa da raposa e as uvas, eu nem queria mesmo. Mas isso tudo dá notícia de uma crença, ainda presente, de que um objeto viria a satisfazer e que eu poderia descansar, né? A gente sabe, teoricamente, que não tem, a gente sabe da castração, a gente sabe disso tudo, né? Mas se demora tanto para chegar no fim de análise, é porque é difícil descolar da ideia de que a gente vai fazer a relação sexual existir, né? Vai ter um encontro e algo vai se completar, né? Então, eu achei que depois disso, né, eu poderia descansar um pouco, tipo, nossa. Mas já li na minha análise que eu não posso me deitar em berço esplêndido, isso seria a morte. A vida é movimento. Continue a nadar, eu me digo, não vá se afogar. Sabia que não seria o fim da análise, mas pensei que pudesse ser o fim do sofrimento. Não foi, ainda. Os ideais estão aí para caírem por terra em uma análise, não é mesmo? No percurso analítico, a gente vai ficando cada vez mais sabido de si mesmo, e para alguns, é meu caso, isso é um caminho sem volta, apesar do horror. Eu lembrei-me que a primeira, não sei se eu vou estar falando bobagem, mas eu estou me arriscando mais, assim, nas coisas que eu penso. Que eu lembrei que a primeira forma assumida pelo desejo, pelo menos no conto do Casotte, né, o Diabo Amoroso, é de algo horrendo no tamanho e no feitio, cheio de descompasso. E é esse algo horrendo que interpela o sujeito com voz medonha. Que queres? Né? A primeira figura do desejo não é lá muito bonita de ver e ouvir. Fiquei pensando nisso ontem. Então, além do horror, o último véu a velar o vazio que causa o desejo, né? E é este vazio que cospe todos os meus nomes? Eu tenho me feito essa pergunta, né? Por conta, enfim, conta de estudo em cartel, de análise, mas enfim. Além ou junto deste horror, há um luto em pauta. E pelo que eu ando lendo em minha análise, ela vem sendo em torno de um luto marcante vivido na infância,
Coisa que me faz pensar em algo que a Julieta Batista disse num evento em Campo Grande no ano passado, no início do ano passado. Ela disse assim, que de uma contingência banal, o sujeito se faz um destino. E, enfim. E como é fazer o luto do analista? Fazer o luto do objeto? Pois objeto não há, mas há o sujeito empacado na posição de objeto. Esse lugar, enfim, difícil. Não é desse lugar melancólico, depressivo, ou de onde se sente a dor de existir, né, com mais força, enfim, não é desse lugar que se dá o fim de uma análise. A Julieta Batista escreve na Wunsch 21 que há que se diferenciar entre saber ser um rebotalho e se identificar ao rebotalho melancolicamente. E a Andréa Milagres chamou atenção na fala dela que ela fez aqui aí em Nova Iguaçu, né? Para esse luto de fim de análise, se poderia ser o luto do objeto que se foi para o outro. Ela achou essa referência, acho que no seminário 8, e disse que está estudando isso, né? Mas, enfim, de qualquer modo, o Michel Bousseiro escreve que não há saída para aquilo que perdura sem que haja uma passagem por aquilo que o real recobre, né? Então, não tem jeito, não vai haver muito como pular caminho. E eu posso dizer que de lá para cá, houve dias que, melhor que eu, é o Fernando Pessoa que pode lhes contar. Ele diz assim: no dia triste, o meu coração mais triste que o dia. Obrigações morais e civis? Complexidade de deveres, de consequências? Não, nada. O dia triste, há pouca vontade para tudo. Nada. Gente, não estou dizendo que, nossa, essa tristeza sem fim de lá para cá. Estou dizendo de momentos, né? A gente vai passando por momentos assim, enfim. A Andréa Milagres escreve na Wunsch 21 que terminar uma análise não é uma linha progressiva, linear e ascendente. Há paradas, descontinuidades, curvas, retrocessos. Bem, no meu caso, eu posso falar em avanços e recuos, descobertas, logo recobertas, que exigiam uma redescoberta. Muitas voltas em torno do mesmo que se apresenta sob diferentes nomes. O mesmo é o vazio, a castração. E ainda que eu possa falar disso, isso não impede que no horizonte um objeto comece a se constituir como alvo do desejo, disfarce do real. Mas a crença vem cada vez mais frouxa. E eu acho que isso tem a ver com algo que eu vou dizer com as palavras que a André escreveu, porque eu consegui organizar melhor, mas eu acho que tem a ver com uma dificuldade cada vez maior em renovar os argumentos fantasmáticos dirigidos ao outro, dirigido ao grande outro, né? É isso, né? Mais ou menos isso. Então, para finalizar, né, eu fiz uma fala curta para a gente poder conversar e, enfim, e mesmo por conta do nervosismo, eu vou passando bem rápido pelas coisas, mas para finalizar, o problema não é não ter onde se agarrar, sentir o chão abrir-se sob os pés e ser rápido o suficiente para pensar, pois em psicanálise o que importa é pensar com os pés, o que para mim significa nadar para não cair no nada. As mãos que ajudem produzindo letras. Por enquanto, é isso. Vamos conversar, gente. Francine, Oi, Mari, eu não tinha visto a Mari aqui, Mari Berg.
É Neire, Francina. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Francina, eu estava aqui pensando Diga. e eu pensei assim, eu fico tão encantada com as falas de vocês que eu até pensei que quero ser coordenadora de cartéis ad eterno, pena que já está acabando. Mas é o seguinte, assim, você trouxe coisas assim super interessantes, mas eu vou falar só de duas para passar a palavra para todo mundo poder falar. Gente, apaga o microfone de vocês, por favor. Então, é o seguinte, você falou de os psicanalistas nessa saída de análise, né? De os mais experientes trabalharem com os menos experientes, e falou da solidão, né? E eu pensei nesse momento, eu queria chamar alguns psicanalistas que eu conheço que saíram da escola depois do passe. E justamente quando você estava falando disso, de alguma coisa de solidão, de sair, não me lembro direito, você fez um lapso, você ia falar motivo, você falou motível. Aí eu pensei, né, em motilidade, em mutação, em mutabilidade, e eu pensei assim, tem esses psicanalistas que saem da escola depois do passe, será que não estão assim, ainda num processo identificatório e não conseguiu se desligar disso, e aí se desliga da escola? Eu gostaria de escutá-los, porque eu penso assim, nas identificações, né, vem um desencanto com a escola, um desencanto com os psicanalistas, mas eu acho que nunca com a psicanálise. E aí talvez as pessoas se desliguem. Eu pensei nisso. E eu achei super interessante a sua fala. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Que eu penso assim, quando está nesse processo de final, aquelas identificações lá da infância, elas voltam com uma força total, e aí você pode ficar preso ali naquilo e não sei. Aí eu gostaria de ouvir as pessoas que fizeram isso para poder saber mais sobre isso, né? E eu queria te agradecer muito, foi linda a sua fala, pena que você não quer falar. Bom, você vai ter muito tempo para falar. Você responde agora e a gente recolhe, as pessoas se inscrevem, levantam a mãozinha, que eu vou aqui coordenando. Eu acho que eu prefiro já ir respondendo, porque senão eu vou me perdendo. Eu acho interessante a questão que você se coloca, Soneide, dessas pessoas que saem, porque eu também me questiono, né? Já estava na escola para ver isso acontecer, né? Da pessoa, enfim, sair. Eu me lembrei aqui, eu não sei onde é. Gente, eu tinha altas pretensões com esse texto, ia fazer para falar da minha ligação com a escola, passar pelos ditos do Lacan nos textos fundadores, não rolou. Mas, enfim, mas em algum lugar o Lacan diz que ele espera as coisas do dispositivo, não das pessoas. Né? Das pessoas, acho que ele espera muito pouco. E quando eu falo, assim, dessa orientação para a escola, é muito para a ideia de escola proposta por Lacan e que, na minha experiência, eu acho que é bem, como que eu posso dizer? Que acontece, né, na EPFCL, mas é claro que é sempre um encontro, estar, né, na formação, estar nos fóruns, como eu costumo dizer, nesse Paranauê todo, envolve o encontro com a alteridade. E lidar com pessoas, gente, onde tem gente, tem problema, lidar com pessoas não é fácil, e é por isso que a gente tem que estar sempre, uma das coisas que me impressionou, inclusive, durante a pandemia,
foi assim, meu Deus do céu, como esse pessoal trabalha, sem conseguir me ver nisso, né? Mas é incrível a libido que se tem aqui para sustentar a formação dos analistas e sustentar que a psicanálise seja transmitida, né? Então assim, às vezes eu procuro me preocupar menos com as pessoas, né? E mais com os dispositivos, né? Para mantê-los funcionando, enfim, algo assim. E eu fiz mesmo um ato, o ato falho, Soneja, eu notei, ainda bem que você pegou, assim, que eu... E foi me lembrou justamente... materialidade também, enfim, a materialidade do significante, mas eu nem sei desenvolver nada sobre isso. Uhum. Eu vi a Tatiana... Desculpe. Eu colhei nessa independência, porque eles dizem assim, eu agora sou psicanalista independente. Independente de quê? Eu me pergunto, eu gostaria muito de convidar-te. Porque a gente sabe que todos os dispositivos de Lacan é para manter a escola viva, né? E aí, você falando, eu me lembrei da Rodinesco, eu não sei onde que eu li esses dias, e ela fala assim, a escola de Lacan parece o corte por causa das cisões que acontecem, sabe? E aquilo me chamou muita atenção, mas também não consegui pensar muita coisa sobre isso, não. Mas eu achei interessante, né? O corte e as cisões que aconteceram, porque eu vivenciei, né? Eu vi que a Tatiana levantou a mão, inclusive a Tatiana e a Priscila estão trabalhando aqui no Fórum MS, fala dessa coisa das cisões, né, como algo que é do campo lacaniano mesmo, né, enfim. Cadê a Tatiana? Não estou vendo ninguém com a mão. Eu tô aqui, Fran, é porque tinha caído, eu tô no celular, tinha caído a linha, desculpa. Ela tinha levantado a mão, Soneide, pode passar para ela? Pode, claro. Primeiro, eu queria falar que foi linda, adorei. Achei linda a sua fala, Fran, fiquei muito feliz. E logo quando eu vi que você ia falar, eu fiquei muito impactada com o título, né? Antes do passe, passador. E na hora que você falou da Vunchinov, eu lembrei de uma música do Chico, obviamente. Que ele diz assim, meu amigo, ouça um bom conselho, que lhe dou de graça. Não adianta dormir, que a dor não passa. Eu achei que parece que tem a referência que você citou, do dormir, passar a dor, não é? Da Vunchinov. Eu lembrei desse trechinho dessa música. E eu queria te perguntar uma coisa, que eu fiquei curiosa. Antes do passe, já aponta para um desejo de passar pelo passe, não como passadora, né, mas como passante? É isso. Adorei, ó. Muito feliz. Eu que estou feliz, viu, com a presença de vocês. Eu vou falar um pouquinho, Mari, aí eu já vi outra pessoa aqui com a mão levantada, que é a Mari, tá? Gente, eu não consigo ver. Não, mas aí eu vou conseguindo, não tem problema não de eu ir fazendo isso, né, Soneide? Não. Aí já vai te auxiliando. Com certeza... Bom, primeiro, te agradeço, Tatiana, pela referência, pela dica, né? E a gente sabe, assim, né, que tornar-se analista, psicanalista, não vai livrar ninguém para todo sempre de suas angústias, do sofrimento, né? Não é para tanto. Uma vez eu ouvi a Lia dizendo, que eu achei muito bacana, que ela disse assim, a psicanálise pode pouco, né? Que não é pouco, né? A gente sabe que não é pouco, mas enfim. Mas ela pode pouco, ela pode mudar a relação do sujeito com o próprio gozo, né? Fiquei com isso. Agora, com certeza, a estar no dispositivo em uma outra posição já aparece no horizonte, né? É quase que, não sei, quase que inevitável. Tanto que eu notei que quando eu fui fazer a retomada
A gente vive retomando essas VUNCH, né? Aí eu, muito enlouquecidamente, achando que pode dar conta de tudo, comecei lá do começo, por isso que eu vim com as citações, a VUNCH 9 e tal, porque eu achava que eu fosse ler tudo. Claro que não, ai, a gente viaja. Mas aí eu notei, eu fui procurando os textos de passadores, mas quando vê, eu estou lendo os textos dos AES. Então, assim, o vetor já tá ali, né? E acho que... Onde é que eu vi? Tem uma relação do desejo com o ideal, né? A gente não idealiza qualquer coisa, assim, desprendida do desejo. O problema, eu sempre penso, né, que os ideais são deprimentes, podem ser paralisantes, enfim. Bota aí umas pedras, pode botar algumas pedras inesperadas no caminho, mas para mim, na minha formação, o enlace com os fóruns e com a escola é muito interessante nesse sentido que não foi à toa que eu botei aqui, de não deixar dormir, né? Então, mesmo assim, eu percebi, mesmo querendo estar na experiência e tal, porque estava tudo muito difícil, com esse convite da Soneira, eu dei uma acordada, porque quando findou a experiência, como eu disse aqui no começo, eu cair no vazio de palavras, na solidão, enfim, isso acontece. E eu, que antes achava, não, quando eu for passador, eu vou falar sobre isso, eu vou escrever, não, nada, não conseguia. As pessoas que me conheciam perguntavam, e aí, o que você diz? Não sei nem dizer, né? Então, assim, isso aqui já me convocou ao trabalho, e já dá uma acordada. E já me fez pensar, meu Deus do céu, já esqueci tudo, assim, a gente vai esquecendo um pouco o que é o SIG mesmo, qual que é a sequência que as coisas acontecem, né? O passante, ele vai, fala com o secretariado do passe, essas coisas vão ficando um pouco apagadas se a gente deixa de lado. Então, a gente tem que estar sempre retomando, assim como os textos fundadores, nossa, eu dizendo, estou nisso há muito tempo, já li os textos, blá, blá, blá. A gente tem que ler 1 milhão de vezes, porque a gente lê uma vez, é alguma coisa que se destaca, né? Depois que vem outras, e a gente tem que estar retomando com outras pessoas. E é muito legal esse trabalho. Mari, aí depois a Andréia Lima. Oi, abriu, né? Bom dia a todos. Francina é Meire. Escreve Mari e é Meire. Isso não se explica. Nossa, mas me desculpe, porque Não com o tem meu problema. nome sempre rola uns Francisca, sempre rola qualquer outra coisa. Então eu sei o É, que é isso. Desculpe, então, não, mas o Meire. meu também. Escreve Mari, e ontem eu ainda brinquei com alguém, falei assim, imagina na alfabetização para esse ser. Escreve Mari, mas eu me chamo Meire. Então, assim, já começou lá, né? No nome. Bom, eu não tenho nenhum questionamento a fazer com relação ao passador, né? Mas eu gostaria de dizer umas palavras a respeito, porque, assim, hoje eu estou, assim, pela primeira vez ouvindo sobre o passador. Eu fiquei, assim, encantada, né, com você, Francina, porque há muito tempo eu queria te ouvir. E quando eu comecei a minha análise, que eu ouvi falar em passe, que eu comecei a frequentar o fórum já depois de 3 meses de análise, sem saber nem o que era, eu já queria fazer o passe, sem saber o que era o passe. E, e acho que isso me motivou no começo. Eu falava, gente, eu quero fazer o passe também, né? Eu achava legal. E depois que você entra, né, nisso, aí você sabe a dimensão que é, né? E eu queria dizer o quanto é importante essas reuniões e esses eventos para que a gente possa ir sustentando, né, os desejos de estar aqui, né, no fórum, com os pares. Eu comecei a clínica faz apenas 6 meses, e o quanto a gente caminha e não caminha, né? O quanto a gente se sustenta e não se sustenta, o quanto é solitário
e o quanto é bom estar de mão dadas com todo mundo. Eu estou aqui agora e estou vendo quantas pessoas eu já me enlacei aqui, que são de outros lugares. E o quanto eu tive pretensão de quando eu entrei querer fazer o passe. Então, assim, e pelo caminho que eu estou me sustentando desde o começo, principalmente 2020, né? Que eu estive muito de frente com a morte, né? Eu experimentei a morte, o vazio da morte, o quanto é solitário ficar diante dela e viver depois, né? Eu queria dizer o quanto a análise foi fundamental para a minha vida. Porque se não fosse o caminho da análise, eu não estaria aqui agora encantada com essa questão do passador e de quanto está me motivando, né? A entrar novamente no cartel e me reunir, me enlaçar cada vez mais com essa instituição que é o Fórum, né? Que eu realmente sou apaixonada. E quanto agora a escola está também me interessando, sabe? Então, assim, eu queria te dar parabéns, assim, eu queria te ouvir há muito tempo. Eu estou muito feliz, assim, com tudo que você disse, que vai ao encontro de tudo que aquilo que eu acredito, sabe? Com a ética, com a responsabilidade, com querer ajudar, com querer participar. Então, a escola, assim, está começando a me despertar também para caminhar para ela, sabe? E o quanto isso está me fazendo bem nessa minha reconstrução. E claro que antes do passe, agora eu quero ser passadora, né? A minha pretensão, claro que está mudando agora, mas assim, eu queria te dar os parabéns, assim, eu queria ouvir, e agora eu estou começando a entender o que é a escola. Eu precisava, assim, ouvir sobre isso, sabe? E, assim, falar que estou muito feliz de ver tanta gente aqui, a Ilza, a Catarina, a Soneide, a Priscila, e tanta gente, né, que, aqui do Mato Grosso do Sul, que é as pessoas que eu conheço pessoalmente, e o resto só virtual por causa da pandemia, e que é muito gratificante estar aqui. Muito obrigada, Oi. Pedro, tá? Obrigada, Mari, pelo comentário. E é Meire isso. Francina. Meire, meu Deus do céu. É que eu tenho uma grande amiga que é Mari, e eu acabo, que acho que está aqui também, enfim, mas acabo me confundindo. Desculpe. E obrigada pelo comentário. E é isso, vamos seguir, enlaçadas e despertando os desejos. Andréia Lima. Ufa, eu estou aqui impactada, né? Eu digo que eu encontrei um campo aberto para não cair no vazio das palavras. Tomo as suas emprestadas, talvez para me movimentar, porque passar por essa experiência não é sem dor, eu digo mais um desassossego. Ufa! E eu estou também às voltas com esse desassossego. E muito mobilizada para não cair nesse vazio das palavras. Então, suas palavras me tomam, me sacudiram, ao ponto de me tirar da solidão. Eita! Porque, como você bem sabe, bem disse, a solidão é algo presente, pelo menos para mim, nessa função, né? Então, que a gente fica tentando catar as palavras, né? Mas tudo que você trouxe, é lógico que tem o que é do 1 a 1. Para mim, a experiência como passadora foi de uma grande surpresa, eu não pensava não pensava. Acho que eu estava no não quero saber sobre isso. Mas minha caixa de Pandora já estava aberta. E não tinha como voltar atrás, né? E é interessante o quanto estar nessa função marca. Eu acho que marca o corpo e faz a gente dar voltas, né? Tão interessante, você falou do nadar,
E é interessante porque quando eu terminei de me encontrar com o cartel do passe, veio porque foi online, né? Eu estava no sertão, num frio danado, na época, porque foi em julho que eu me encontrei com o cartel do passe. E aí a frase que veio foi: atravessei um oceano, o sertão vai virar mar, atravessei o oceano e não me afoguei. É mesmo. Mas também veio, não me afoguei. Cumpri minha função, veio alívio, né? Mas também muito disso que ouvindo você, eu fiz, ufa, não só sou eu, de pensar, ai meu Deus, será que faltou alguma coisa? Será que eu dou conta? Porque uma pergunta que me veio foi muito, como é escutar alguém que não escutar alguém, de que lugar eu posso escutar? Se eu não sou analista dessa pessoa, se eu não estou no lugar de analista, e se eu não estou no lugar de analisante, eu estou no meio. E aí você traz essa coisa da ponte, que para mim traduz exatamente o que é esse percurso. É uma ponte, mas é uma ponte do desassossego, e que faz você atravessar mares, né? Oceanos, e tentar não morrer na praia. Mas, enfim, era só para te agradecer mesmo, porque acho que muito do que você traz toca com muita precisão naquilo que eu não tenho palavras ainda para dizer. Nossa, você falou em tomar algumas palavras emprestadas, eu acho achei um privilégio. Como eu te disse, André, eu te ouvi na quarta-feira, já achei que você colocou muita coisa da experiência, da sua, né? E inclusive fiquei pensando, lá, ó, tem sempre, a gente deve estar sempre olhando a graminha do outro, que é mais verdinha. E é isso de nadar, né? De não morrer na praia, para mim remete ao fim, né? Chega um ponto que você tem que ir até o fim, não tem retorno, não é? É isso, é isso. Mas Obrigada, viu? imensamente grata. Eu que te agradeço pelas palavras, pelo comentário. Marisa, posso passar para Marisa, né? Eu queria te agradecer, dizer que eu amei te escutar aqui. Eu sou das colegas que a gente conversa um pouco sobre esses percursos na análise, sobre a formação, e te escutar me fez lembrar aquela conferência que o Scovitch deu agora recente, eu não lembro onde foi, dos afetos no fim da análise, não lembro em qual fórum que foi. Mas aí você começou seu texto falando da tristeza e da solidão, só que quando você dizia do que você sentiu com a ligação e com o convite da Soneide, você falou dessa alegria, desse entusiasmo, né? Que o Scovitch colocou nessa conferência dele do lado que ele fez uma comparação lá dizendo o que era a satisfação, uma coisa com o gozo, e do sujeito, e do entusiasmo, que é esse que está do lado do analista, né? Que Lacan vai dizer, se um analista não é levado ao entusiasmo, não terá havido análise. Então, tem esses afetos aí, como você está falando da tristeza, da solidão, como a Andréa Milagres trouxe isso, né? Do horror no testemunho dela, e desse afeto depressivo, mas daí também, na hora de te colocarem para o trabalho, seja com essa ligação, seja com o convite da Soneide, o que veio foi o entusiasmo. Então, eu queria ouvir você falando um pouco sobre isso, se você pensa sobre isso, se essa questão desse fim de análise, se essa análise pode terminar. Eu acho que foram essas as questões que Scovitch respondeu um pouco, né, que colocaram, se ela pode terminar com esses afetos. Eu nem lembro se era assim, negativos e positivos, mas eu vou colocar aqui desse jeito, que é como eu consigo pensar, se pode terminar desse jeito, porque o que você traz para a gente daí já foi o outro lado. Era essa a minha pergunta.
É essa a minha pergunta, Marisa. É essa a minha pergunta, porque assim, pegando pelas Wunschs, né, a gente vê que o modo de falar do passe e tal, ele vai mudando, de acordo com o que se está se estudando mais no momento ou não, enfim. E nas Wunschs lá mais do começo, não me lembro qual que eu vi alguém falando assim, que o sujeito pode terminar num não sei o quê, ou no ódio, por que não? É, ou que... E quem que eu ouvi dizendo que não há, a gente sabe, não há garantia que um fim de análise vá produzir um analista. Não há garantia que o fim de análise, que com o fim de análise advenha o desejo de analista. E eu vou dizer, essa é uma das coisas que me apavora, uma das coisas que lá atrás eu encontrei, lá nos textos fundadores, né? Porque primeiro a gente se depara com um psicanalista só se autoriza de si mesmo, mas não sem outros. Aí a gente já percebe a responsabilidade, a baita responsabilidade que é você simplesmente virar e dizer, sou psicanalista, não é qualquer coisa. Não dá para, digamos assim, se formar, sair atendendo e dizendo que é... Enfim, eu me lembro que para mim, pelo menos, foi um tempo longo até conseguir falar, sou psicanalista, né? A gente vai assim meio que pelo subterfúgio. Na minha placa era psicanálise, não era ainda a placa no consultório, eu digo. E aí, quando me deparei com essa coisa de desejo de analista, que a gente tem, né, gente, desejo de analista, que é o que se produz no final de uma análise, e as pessoas têm o desejo de ser psicanalista, que é do imaginário, mas, gente, mas sem isso, como é que você sustenta uma formação, né? Eu fico me perguntando, né? E então, assim, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que antes do fim, a gente tem vislumbres do fim. Eu tenho essa impressão pela minha experiência, de que, assim, de momentos, não sei, de momentos, inclusive, que a escuta é outra. Então, e momentos, assim, que vem esse entusiasmo, né? Mas que passa, nada é permanente. Então, eu não sei. Eu sei de qual conferência você está dizendo, Marisa, fiquei com essas questões justamente porque pessoalmente, o que eu penso, eu não posso parar, preciso continuar nadando, e chegar vivinha na praia, né? É, enfim, não sei se respondo, porque são minhas dúvidas também, né, Marisa? E tem isso, assim, de pensar que pelo menos no meu percurso, os ideais e o desejo, eles estão ali, estão indo, né? Porque eu percebo o quanto o trabalho de fórum e o trabalho de escola me tira da paralisia. Aquele negócio que eu sempre digo, gente, eu preciso parar, preciso descansar, mas vou lá e aceito. Quando vê, estou lá eu numa comissão. Tinha falado, eu ia deixar estilete e falar, não, agora vou ficar um tempo sem ocupar nada. A gestão do fórum, não quero cargo, nessa não, por favor. Aí criaram a comissão, né, de relações étnico-raciais, estou lá eu. Então, assim, puxa a gente para a vida e para o trabalho, e acho que não é à toa, tem algo aí que se direcione, o que é? Vamos ver, eu vou descobrir, eu vou até o fim para descobrir, que eu espero. Quem mais? Mais alguém? Microfone fechado. Estou aqui perguntando, tem mais alguém? Mais alguma mãozinha levantada? Eu não estou vendo, não, Soneide. Você falou do fim, eu falei assim que esse fim nunca chegue, né? Para a gente estar sempre em movimento, sempre criando alguma coisa nova. A Nadira aqui perguntou, e tem esse fim?
Eu acredito que sim. Eu acho que essa é a orientação, essa é a nossa orientação, né? De que as análises não sejam intermináveis. E aí é que está toda a grande questão, porque a gente sabe, né, que os sentidos a gente cria enlouquecidamente, né? Sempre. O que é que faz corte, então, com sentido para dizer acabou? Como é? Scovitch, nessa conferência, brincou dizendo: há vida depois da análise. Quando eu falei de fim, eu digo assim, que não tenha fim essa coisa de falar do passe, de falar do passador. A análise, eu adoro aquela frase do Kneck, que eu repito sempre, é ótimo deixar de transpirar no divã do analista, no leito de fazer amor de transferência. É ótimo que chegue esse fim, né? Que a gente pare um pouco do sofrimento e que a gente vá para um fim que não tem fim, que é estudar, que é trazer coisas novas, que é pensar sempre no que é esse fim. Isso, Você falando, Soneide, eu pensei tem um texto do Scovitch, não é? Que é a verdadeira viagem, né? Depois do fim de análise. E uma vez, em meio a esse turbilhão, eu perguntei para André Milagres, né? Algo assim. Nossa, e depois? Faz o quê? Né? Depois que você... Porque, não sei, a gente quer tanto dar uma suturada na dor de existir, e ela disse assim, depois trabalha, vai, como que ela disse? Vai transmitir, e é isso, a nossa formação, e eu acho isso muito bonito, gente, eu gosto pra caramba, é permanente. Então, tá nos eventos, assim, dos fóruns no Brasil todo, e agora a gente pode ir para tudo quanto é lugar, isso é muito bom. A gente vê isso de um movimento vivo, sustentado pelas pessoas que estão em análise, que terminaram as análises e que estão aí em torno disso, de manter a psicanálise viva e operante com toda a virulência que lhe é intrínseca, né? Então, de fato, fim, pode haver fim de análise, mas o fim da experiência, acho que não, né? Porque é aí que vem não sei o que vem, não posso dizer ainda. A Vem os Maria Luísa. escritos, as falas. Oi? Maria Luísa, vem os escritos, as falas, os convites, a surpresa sempre. Maria Luísa. Oi, licença. Fran, adorei ouvi-la, fiquei emocionada com seu testemunho. A gente sabe o quanto que é difícil recorrer às palavras, né, de uma experiência tão íntima, assim. E gostei desde o começo, quando você nomeia, né, essa temática aí, essa experiência como passador, dor de existir, né? E é uma dor que realmente que não passa, mas que ao se permitir sentir, a gente passa por ela, né? E ouvir você contemplando, assim, a sua existência, né? Ao ouvir a passante e ver que você quem dançou. Eu achei tão lindo, sabe? Isso que você diz. E esse movimento na direção de tornar-se, né? Que você está falando aí o tempo todo, eu penso que ele é contínuo mesmo, e que essa aposta nessa direção de continuidade, né, de tornar-se, ele tende a transformar o sujeito de ouvinte em alguém que se faz ouvir. E olha que eu vi isso em você, vi com os olhos de ouvir você nessa experiência fantástica, tão particular, e que o fim, né, que você tanto fala aí também, ele nos dê a oportunidade de eterno recomeço, porque quando a gente pensa em fim de análise, eu acho que naturalmente a gente tem essa tendência de imaginar o que seria isso,
E é só quando a gente passa, talvez, ou se aproxima dela, que a gente vai, talvez, abrir para essas tantas outras possibilidades a partir desse fim, né? Uhum. E atravessar este momento com coragem, que eu acho que, quando você começou a falar, eu falei, nossa, a Fran é tão corajosa. Lembrando que esse desejo de viver, Então. ele nos faz amortecer, né? Amortecer, mesmo sabendo o quão perigoso é viver. Então, eu vi que você não recuou disso e eu achei lindamente. Então, não era mais uma questão a ser feita, mas só algumas palavras, assim, até de agradecimento por você partilhar desse momento tão rico. Obrigada, tá? Nossa, eu que agradeço as suas palavras, assim, a sua colocação. Até me perdi agora, Maria Malu. Não sei, gente, fiquei sem palavras, fiquei. Quem mais diz alguma coisa? Ela Fran, retomou. na verdade, é a gente que fica sem palavras, porque foi maravilhoso, um conhecimento muito rico para a gente, né? E eu sou suspeita a falar, eu gostei muito, assim, igual fala a questão da arte, né? Como que o nosso inconsciente se revela também na arte, igual, por exemplo, você citou Fernando Pessoa, aí depois a parte que eu gostei muito quando você fala dos 3 cavaleiros do meu Apocalipse, então assim, eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ser sua amiga e ver tudo isso acontecendo. Um grande beijo, obrigada, viu? Te agradeço, Marielle, pelo comentário. E uma coisinha que eu pensei em dizer também, né? A Andréa Lima falou que não queria nem saber, assim, estava no não quero saber. E aqui, né, o nosso fórum local, já não posso dizer que é pequeno, né, porque cresceu bastante, mas houve, assim, algumas colegas, a Marisa está aqui, foram sorteadas como passadora, e isso causa desejo nos outros, né? Então, assim, como eu vinha muito achando a formulação do cartel impressionante, porque o funcionamento da escola se dá, assim, por cartéis, não é? As comissões, enfim, que eu acho demais, e sempre a gente, ao mesmo tempo que se quer terminar uma análise, é confortável, né? Você tem ali o outro, né? O analista. Então, o passe ficava lá longe. Até que, de repente, uma colega foi sorteada passadora, depois outra colega foi sorteada, depois outra colega, sabe? E aí a gente vai falando, não, mas peraí. Que é isso? Então, tem esse efeito que tem uma dimensão imaginária, mas acho que não apenas, que não é só do imaginário, não. Eu acho que o simbólico está aí em causa, sim, e o real da experiência, né, daquilo que está atravessando o sujeito. Tanto que antes, né, até queria, mas não achava que estava nesse momento, né. Quando fui sorteada, eu tinha uma noção, assim, tipo, não é possível. Ou eu voltei 20, 30 casas na minha análise e tá tudo degringolando, ou tem algo muito estranho acontecendo, né? Todo esse momento de turbilhão. Mas é isso, eu acho que nós, né, nos juntarmos em torno da psicanálise, vai provocando de tudo quanto é jeito. Acho que é isso, não tem mais muito o que dizer. Mais alguém? Tem mãozinha aí levantada? Eu não estou vendo, não. Não. Eu acho que ele falou, a menina falou do Luiz Escovitch, acho que foi em São Paulo, mas ele falou em tantos lugares, não sei se ele falou a mesma coisa em todos, né? Deve ter mudado alguma coisa.
Eu achei Mas acho que essa legal. fala foi sim a de São Paulo, viu, Soneide? Acho que é isso. Sabe que tem gravação? Eu queria rever. Eu não sei, porque eu queria também. A gente anda Bom, gente, gostando dele. desculpa, né? Eu vou assim falando. Olha só, ninguém mais vai falar nada, gente. Aproveita a Francina. Deixa ela embora, não. Bom, já são meio-dia. Já sou meio-dia. Aí, né? Aqui são 11 horas, gente. No Mato Grosso do Sul é 1 hora a menos. Adoro contar isso. Ó, então, então, né? Acho que eu vou agradecer você muito, muito, muito. A menina retomou uma coisa que eu estava aguardando para falar no final, que eu achei também linda essa coisa que você falou, que saiu dançando, aí eu pensei da samba, tomara que a gente saia por aí, sabe, dançando e rindo à toa, porque Sim. assim, é fantástica essa experiência e que bom que a gente pode se reunir para falar disso, né? E se ninguém mais quer falar, né, Francina? Fecha aí e vamos... E assim, é uma escola, né? Não é uma escola de samba, mas eu acho passista um bom modo de se pensar em estar nela, né? Mais que pensar com os pés, a gente pode passar por aí pela formação, talvez de modo um pouco mais leve, dançando, né? É o que eu espero. Então, gente, Trabailando, a Vera colocou aqui para a gente seguir trabailando. Adorei, é isso. Trabalhar e bailar. ótimo, tá vendo? Lindo. Bom, Então, acho que é isso, então. Um beijo para todo Obrigada, mundo. viu, gente? Obrigada, Soneide, e Obrigada ao a Fórum todos, Nova às Iguaçu. perguntas.